Olá pessoal, tudo bem? Bom, nessa semana, que é a semana 2 do PET Volume 5, a gente vai trabalhar com exercícios envolvendo aí conceitos de circunferência trigonométrica, de arcos simétricos e arcos côncavos. Então, para isso, eu acho fundamental que vocês assistam lá as aulinhas que eu fiz explicando esses conteúdos, para que assim vocês possam compreender melhor a resolução desses exercícios, ok? Então, dá uma olhadinha lá, vejam que eu acho que a aula ficou bem legal, ok? Bom, então vamos lá. Questão número 1. Estou pedindo o seguinte para a gente. Represente graficamente e indique o quadrante que pertence aos seguintes arcos trigonométricos. Quais arcos? Um arco de 60 graus, de 110 graus, 265 graus, 320 graus, um arco de π sobre 6 radianos, de 3π sobre 4 radianos, de 5 sobre 4 radianos e 17 sobre 9 radianos. Tá. Então, pessoal, está pedindo duas coisas para a gente representar graficamente. Ou seja, a gente vai ter que representar esses gráficos. Quando fala graficamente, a gente vai ter que representar esses arcos, todos esses arcos aqui na circunferência trigonométrica. E para isso você vai precisar de um transferidor, pelo menos para representar aí, com maior fidelidade o tamanho desses arcos, certo? No caderno de vocês. E a gente precisa também indicar cada um dos quadrantes aos quais esses arcos pertencem. A gente vai estar reservando esse espaço aqui para colocar seus respectivos quadrantes, ok? Bom, mas primeira coisa, vejam que tiveram 4 ângulos que foram dados em radianos, certo? Então, como a gente é bem mais difícil a gente identificar a posição desses arcos em radianos no círculo trigonométrico, a gente vai passar ele para graus para facilitar a nossa vida. Até porque a gente nesses transferidores mais comuns, eles não estão em radianos, eles estão em graus, certo? Então a gente vai precisar aí de passar esses ângulos que estão em radianos aqui para graus, para a gente poder identificar qual é a posição deles na circunferência trigonométrica, ok? Bom, então vamos lá. Então, para fazer isso, ou seja, transformar esses arcos que estão em radianos para os seus correspondentes em graus, a gente precisa lembrar de quê? Da seguinte relação, que eu sei que um arco de 180 graus corresponde a um arco de radianos. E através dessa relação a gente vai conseguir transformar todos esses 4 aqui, que estão em radianos, em graus, ok? Bom, vocês vão ver que no método que eu ensinei para vocês, que foi basicamente todo o foco do conteúdo da semana passada, ou seja, o foco foi exatamente essa relação, que eu trabalhei com vocês pelo método da proporção, certo? Que eu estabeleci a correspondência, ou seja, 180 está para π radianos, e o ângulo que você quer determinar, por exemplo, em graus, colocava como valor x, certo? O correspondente dele como valor x em graus, ok? E se era para transformar de radianos se era de transformar de graus para radianos, eu fazia a mesma correspondência de 180 para π, só que eu correspondia o ângulo dado em graus em relação a x, que era o ângulo que eu queria determinar em radianos, ok? Bom, aqui eu vou fazer um pouquinho diferente, eu vou fazer um pouquinho mais rápido, principalmente por questão aqui de espaço, ok? Bom, então vamos lá. Eu quero transformar π sobre 6 radianos em 180 graus. Perdão. Eu quero transformar π sobre 6 radianos em seu correspondente em graus, ok? Bom, mas o que eu sei? Eu sei que π radianos corresponde a 180 graus. Então, no lugar de π radianos, eu vou substituir por quanto? Por 180 graus. Então, se eu tinha π dividido por 6, eu tenho 180 graus dividido por 6. Então, basta fazer 180 dividido por 6. 180 dividido por 6 dá 30. 30 o quê? 30 graus. Okay? Você está dividindo 180 em 6 vezes. Então, 30 graus. Okay? Então, quem que é o arco de π sobre 6 radianos? É um arco de 30 graus. Ok? Bom, a mesma coisa a gente vai utilizar o mesmo raciocínio para os demais arcos aí dados em radianos. Bom, eu quero transformar o 3π sobre 4 radianos em graus. Para isso eu vou usar essa relação aqui. Então, no lugar onde está aparecendo π aqui, que é o π radianos, eu vou substituir por quanto? Por 180 graus. Certo? Então, se era 3 que multiplica π rad, eu tenho 3 que multiplica 180. Isso tudo dividido por 4.
Bom, só que 180, pessoal, é múltiplo de 4, então dá para simplificar por eles, certo? 180 dividido por 4 dá 45. 3 vezes 45 dá 135, ok? Bom, então quer dizer que o arco de 3π sobre 4 radianos corresponde a um arco de 135 graus. Bom, vamos ver agora o arco de 5π sobre 4 radianos. Bom, da mesma forma, pessoal, você vai pegar onde está aparecendo 5, onde está aparecendo π rad aqui, você vai substituir por 180. Se você tinha 5 que multiplica 5π rad, você tem 5 que multiplica 180. Isso tudo dividido por quem? Por 4. Bom, como a gente sabe que o 180 é múltiplo de 4, então dá para simplificar por 4. Simplificando por 4 sobra 45, então é 5 que multiplica quem? 45, que dá 225. Então um arco de 5 sobre 4π radianos é um arco, corresponde ao arco de 225 graus. E para finalizar aqui nossa transformação em graus, a gente vai pegar o 17π sobre 9 radianos e transformar em graus, ok? Bom, então olha lá embaixo, pessoal. Então 17π sobre 9 radianos é a mesma coisa que o quê? 17 vezes 180 graus dividido por 9. Onde tinha π radianos, você vai substituir por 180 graus, ok? Bom, mas 180 é dividido por 9. 180 dividido por 9 dá 20. E 17 vezes 20 dá quanto? Dá 340 graus, certo? 340 graus. Bom, então com isso, pessoal, agora a gente vai poder localizar todos esses arcos aqui na circunferência trigonométrica, ok? Eu vou começar aqui, ó, nessa ordem que está apresentada aqui para vocês, ok? Daqui, da esquerda para a direita. Então vamos lá. Primeiramente, pessoal, vamos ver aqui. Vamos relembrar o seguinte, que na circunferência trigonométrica, essa posição aqui, ó, representa um arco nulo ou um arco de quê? De uma volta, certo? Um arco nulo é quando você começa aqui e não percorre nenhuma distância, nenhum ângulo, certo? Então aí você tem um arco nulo, ou seja, de 0 graus. Agora, quando você começa aqui e dá uma volta completa, você tem o quê? 360 graus. E quando você percorre essa distância aqui, pessoal, quando você percorre essa distância aqui, você está percorrendo quantos graus? Você está percorrendo 90 graus. Porque vejam que uma circunferência trigonométrica, ela tem centro coincidente com os eixos do plano cartesiano, certo? E um eixo do plano cartesiano, eles são ortogonais, ou seja, eles formam um ângulo de 90 graus. Se esse ângulo aqui é 90 graus, quer dizer que esse arco mede 90. Bom, então da mesma forma, eu sei que esse arco aqui, que é uma meia volta, vai medir quanto? 180, porque uma volta completa dá 360. E 3 quartos de volta, o que é 3 quartos de volta? 1, 2, 3. 3 quartos de volta representa 270. 90 mais 90 mais 90 dá 270. Ok? Então, são esses valores que determinam para a gente os ângulos que estão nos quadrantes, certo? Eu sei que valores, arcos entre 0 e 90 graus são arcos do primeiro quadrante. Arcos entre 90 e 180 graus são do segundo quadrante. Arcos entre 90 e 60 e 270, perdão, 180 e 270 graus são arcos do terceiro quadrante. E arcos com extremidade no quarto quadrante, perdão, entre 270 e 360 graus, são arcos do quarto quadrante. Ok? Então vejam aí, relembrando com vocês, quem são os planos cartesianos dividem os eixos coordenados. Eles dividem um plano cartesiano em 4 quadrantes, quatro regiões que são chamados de quadrantes. Esse aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto, ok? Bom, então vejam aí, ó, que 60, ele é o quê? Ele é um valor que está entre 0 e 90, aproximadamente nessa posição aqui, certo? Então um arco de 60 tem essa medida, medindo daqui até aqui. Vejam que todo arco na circunferência trigonométrica, ele começa nesse ponto, que é o ponto 1, 0, ok? E no caso, o arco de 60 ele termina aqui. Tá? Então esse arco aqui mede 60 graus. E ele está em qual quadrante? Ele está no primeiro quadrante. Bom, e um arco de 110 graus? Pessoal, um arco de 110 graus, ele está entre 180 e 90. A extremidade desse arco de 110 graus está entre 90 e 180. Aproximadamente nessa posição aqui, ó. Eu tenho então que o arco
um arco desse tamanho aqui, ó, que vem daqui até aqui, mede 110 graus, ok? Vejam então que ele é um arco o quê? Do segundo quadrante. Bom, e um arco de 265 graus? Vejam que um arco de 265 graus está entre o quê? Entre 180 e 270. Bem próximo aqui de 270. A posição dele é mais ou menos essa daqui, certo? Bom, então vejam aí que ele é um arco do terceiro quadrante. Então, vejam que um arco de 265 graus é um arco desse tamanho aqui, ó, que começa aqui e tem extremidade aqui, certo? Terceiro quadrante. Bom, e o arco de 320? Um arco de 320 está entre 270 e 360, certo? Aproximadamente nessa posição aqui, ó. Então, eu tenho que um arco que vem daqui até aqui, certo? Até esse ponto aqui, ou seja, começando aqui no ponto de origem de todo o arco. Todo o arco da circunferência trigonométrica começa aqui, ok? Então, você vai partir daqui. Quando você percorrer toda essa distância até chegar aqui, você tem um arco de 320 graus, certo? E veja então que esse arco de 320 graus, ele está no quarto quadrante, ok? Bom, e o arco π sobre 6, um arco de π sobre 6 adianos, aonde que ele está? Bom, a gente determinou que ele corresponde a um arco de 30 graus, certo? E um arco de 30 graus se localiza mais ou menos nessa posição aqui, certo? Ou seja, um arco de π sobre 6 adianos se localiza no primeiro quadrante. Porque eu sei que 30 é um arco que está entre o quê? Entre 0 e 90 graus. E mais ou menos nessa posição aqui da circunferência, ok? Então vejam que o π sobre 6 adianos, que corresponde a 30 graus, é um arco desse tamanho aqui. Que está onde? No primeiro quadrante, ok? Bom, e um arco de 3π sobre 4 radianos? A gente sabe que um arco de 3π sobre 4 radianos é um arco de 135 graus. Vejam que um arco de 135 graus é um arco que está entre 90 e 180, certo? Bom, um arco de 135 graus tem esse tamanho aqui, ó, que vem daqui até mais ou menos aqui, ok? Então, o 3π sobre 4 radianos, que representa 135 graus, é um arco do segundo quadrante. Bom, e um arco de 5π sobre 4 radianos? Bom, a gente sabe que um arco de 5π sobre 4 radianos é um arco de 225 graus. Um arco de 225 graus está entre 180 e 270, certo? Mais ou menos, um arco de 220 graus tem esse tamanho aqui, ó, que vem daqui até essa extremidade aqui. Então, um arco de 5π sobre 4 radianos, que é um arco de 225 graus, se localiza no terceiro quadrante. E para finalizar, vamos determinar aí aonde se localiza um arco de 17π sobre 9 radianos e qual quadrante ele pertence, ok? Bom, a gente sabe que um arco de 17π sobre 9 radianos corresponde a um arco de 340 graus. Um arco de 340 graus está entre 270 e 360, certo? Então, um arco de 340 graus, pessoal, tem mais ou menos percorre mais ou menos essa medida aqui na circunferência trigonométrica. É um arco que começa daqui e chega mais ou menos até aqui, certo? Essa posição aqui de um arco de 340 graus, que corresponde a um arco de 17π sobre 9 radianos. Ou seja, ele é um arco cuja extremidade está localizada onde? No quarto quadrante, portanto, a gente considera ele como um arco do quarto quadrante. Ok? Bom, pessoal, então com isso, a gente fez tudo que o exercício pedia. O exercício pediu para a gente apresentar graficamente, foi o que a gente fez aqui. A gente colocou as extremidades dos arcos, cujo tamanho foi indicado aqui para a gente, certo? Em toda a nossa circunferência, e a gente também determinou quais são os quadrantes aos quais cada um deles pertence, tá? Bom, pessoal, então continuo com vocês o exercício número 2 na próxima videoaula. Vou ficando por aqui, um abraço, fui!